Então, gente, boa noite. Boa noite. Bem-vindos ao webinar. Hoje a gente vai falar sobre Action Learning e fazer comparações e associações e relações com coaching em grupo. Esse webinar está sendo organizado pela WILE, que é o World Institute for Action Learning, com o apoio da ICF São Paulo, que é a International Coach Federation, por conta da International Coaching Week. Eu acredito que todos que estão aqui são coaches, mas talvez não. Então, daqui a pouco eu vou pedir para vocês compartilharem algumas informações pelo chat. Eu vou explicar como é que a gente vai funcionar hoje. Hoje a gente vai ter esse webinar. Eu sou a Márcia e a Marina também vai apresentar uma parte do webinar. Então, a gente está bastante feliz. É a primeira vez que a gente está fazendo um webinar junto com a SF. Oi, Clássico. Então, eu queria combinar algumas coisas, a gente queria combinar algumas coisas com vocês. Primeiro, sobre o uso do Zoom, eu não sei se, acho que a maioria, mas talvez não todos, usem com frequência o Zoom. Então, para o melhor andamento do webinar e não ter interferência de som, a gente vai deixar todo mundo no mudo, mas isso não significa que vocês têm que ficar mudos ou mudas. O chat pode ser usado para compartilhar perguntas e comentários em qualquer momento do webinar. A gente vai estar aqui olhando e respondendo à medida do possível. Caso a gente não consiga responder durante o momento, a gente vai ter um momento no final também para perguntas, comentários, enfim, percepções, insights, o que vocês quiserem falar. Então, eu vou pedir eu vou pedir para vocês colocarem tudo no chat. Do lado, então, esquerdo, embaixo na sua tela, você vai ver um botão que é mudo, que tem um microfone, mas eu vou controlar isso aqui para vocês, nesse momento. E tem um outro botão também aí embaixo que dá para colocar as mensagens. Elas podem ser abertas, se vocês preferirem, ou direcionadas para a gente. Então, ou a Márcia ou a Marina. Eu acho melhor até que seja para todos, assim todos podem seguir também e a gente não tem repetições. Calma que agora, deixa eu ver se eu consigo. Então, eu estou emudecendo aqui quem ainda estava como ativo. Ok. É isso. Então, eu vou me apresentar. Então, meu nome é Márcia Cota, eu sou coach, membro da SF, e sou coach de Action Learning pela WILE. Também sou diretora de marketing da WILE Brasil. Então, a WILE é World Institute for Action Learning, uma organização baseada nos Estados Unidos, e aqui eu e a Marina, e a Magali também está participando, e a Helena somos da diretoria. A gente promove essa metodologia chamada Action Learning, que a Marina vai falar um pouco mais para vocês. Também faço parte do Comitê Internacional de Marketing da WILE, trabalho com facilitação de grupos, coaching, sou administradora de empresas, tenho MBA, pós-graduação em coaching. É isso, agora eu convido a Marina para se apresentar também. Bom, boa noite a todas, acho que só tem meninas por enquanto.
Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria dar um abraço, um beijo em cada uma de vocês, mas então, por favor, sintam-se abraçadas e beijadas e muito bem-vindas nessa nossa conversa. Eu estou contente também de fazer esse evento junto com a ICF, né, em parceria ou patrocinando a International Coaching Week, né, porque como coach, eu sou coach e acreditada pela ICF, eu acredito muito no poder dessa comunidade, dessa organização para garantir mesmo qualidade, né, do trabalho de coach, do profissional de coaching. Então, é muito bom estar aqui e é muito bom a gente falar de Action Learning, que é uma metodologia super poderosa, que eu sou apaixonada, e falar de Action Learning e de coaching de grupo e de coaching individual. E a gente podia até falar também de coaching individual, além do grupo e do time, para comparar, mas a gente decidiu limitar, então, a nossa conversa a Action Learning, coaching de grupo e coaching de time, porque é uma pergunta que muitas pessoas fazem para a gente, né? Action Learning é coaching de grupo? Então, por isso que a gente decidiu fazer essa conversa sobre esse tema. E além de coach, eu então atuo com Action Learning já desde 2010, atuo com grupos, né, com desenvolvimento de equipes, de grupos, de liderança, com coaching executivo, é a minha especialidade. E andei aí no mundo corporativo, fiz algumas especializações em grupo, alguns cursos acadêmicos, mas ultimamente eu tenho colocado bastante foco em Action Learning, porque, de fato, eu acredito na metodologia, eu sempre falo que ela combina com tudo, não briga com nada, você pode potencializar o uso do coaching individual, do coaching de grupo e do coaching de equipe com Action Learning. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso nos próximos minutos. E se vocês tiverem qualquer questão ou comentário, ou, enfim, qualquer coisa, escreve aí no chat, que aí, enquanto eu estiver falando, a Márcia vai pilotar, e aí ela me interrompe e a gente faz essa conversa desse jeito mais organizado. Tá ok? Estão todas ouvindo bem? O som tá bom? Tá claro? Todo mundo já sabe? Isso, faz assim, por favor. Legal. Todo mundo sabe, então, já onde é o chat, como é que fazer para... Se alguém tiver uma dúvida, fala agora para isso não interromper o nosso foco aqui. Senão a gente já vai em frente. Ok? Bom, nós vamos conversar então sobre basicamente o que é Action Learning de uma forma bem sintética, porque tem algumas pessoas que estão participando que não conhecem Action Learning, então vamos dar uma ideia do que é, o que é coaching de grupo, o que é coaching de time, e aí a gente vai falar o que é igual, o que é diferente em cada um, e as aplicações de cada um deles. E aí, no final, a gente tem um tempo mais livre para a gente poder conversar, ok? Bom, então, o que é Action Learning? A definição de Action Learning é muito simples, é uma metodologia para a solução de problemas reais, importantes, urgentes, mas que ao mesmo tempo desenvolve algumas habilidades de liderança ou de comunicação. E além de solucionar problemas e desenvolver habilidades de comunicação, através desse processo é possível gerar uma sinergia da equipe, do grupo que está trabalhando, porque é uma metodologia que se trabalha com grupo, sempre em grupo. Então, ela gera um trabalho em equipe naturalmente, pelo jeito que ela acontece, e gera uma aprendizagem organizacional. Então, são 4 resultados de Action Learning. E a gente diz que é uma metodologia, às vezes isso pode parecer que metodologia é alguma coisa processual, que é alguma coisa... E é também, Action Learning tem uma estrutura, é uma metodologia porque é um processo, tem uma estrutura, tem regras, mas mais do que isso, ou além disso, por trás disso, é uma metodologia que implica num jeito de ser do coach. Então, tem alguns valores e tem alguns pressupostos por trás,
E é uma metodologia que é simples, mas ela só pode ser simples porque ela é complexa, então ela foi tornada simples. Ela é muito embasada do ponto de vista conceitual, de pesquisa, de aplicação e de atualização dela, né? Então, ela é mais do que uma metodologia, no meu ponto de vista. E aí ela foi criada na década de 50 por Reg Evans, que era um professor da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. E aí o Reg Evans teve alguns seguidores dessa metodologia. Um deles, que é o Mike McQuarrie, que é um consultor e é um professor da Universidade George Washington, ele foi um seguidor do Reg Evans desde o início e estruturou a metodologia, criando então o WILE, que é o World Institute for Action Learning, com um modelo de Action Learning que a gente vai ver agora, que tem 6 componentes. Então, o modelo WILE Action Learning tem 6 componentes. Então, se não tem os componentes, não é Action Learning. Então, é legal de a gente ver quais são os 6 componentes para ficar bem claro como é que funciona a metodologia. Então, através desse gráfico, a gente tem esse desenho em círculo porque, em geral, os grupos ficam sentados em círculo, todos na mesma... Porque isso simboliza que todos têm a mesma posição, não tem uma hierarquia, mesmo que tenha alguém com um cargo diferenciado ou mesmo coach, todos fazem parte do mesmo grupo de uma forma simétrica, né? Não tem uma hierarquia, por isso que a gente representa com um círculo. E eu falei que é uma metodologia para a solução de problema, então esse é um ponto importante. Então, só se inicia uma reunião de Action Learning se tiver um problema. Então, esse é um primeiro componente, e é um problema que é real, que é importante, que é urgente e que esteja na alçada de quem traz o problema, seja a pessoa, ou seja o grupo, ou seja a organização. O problema pode ser trazido por essas 3 instâncias. E é qualquer problema? Desde que seja real, importante, urgente, na alçada da pessoa, é qualquer problema. A gente tem grupos abertos de Action Learning, as pessoas se inscrevem e não se conhecem e participam. A gente tem grupos de Action Learning trabalhando no mesmo problema por vários encontros, por várias sessões. A gente tem projetos, pessoas que atuam num projeto específico, e aí as pessoas vão mudando, ou a gente tem as pessoas que se juntam, fazem uma reunião e depois um outro grupo e outras pessoas. Então, são vários os modelos e os formatos. Então, a gente pode ter problemas individuais trazidos e pessoais, como, por exemplo, eu não consigo perder peso, apesar de eu estar consciente da necessidade. Esse é um problema que pode ser trazido e trabalhado, individual e pessoal, ou um problema do tipo, eu não consigo dar feedback para um determinado colaborador da minha equipe, pode ser um outro problema que é individual, mas já num âmbito mais profissional, ou pode ser um problema de uma área de produtos que teve um erro enorme num produto, na criação de um produto, de um novo produto, gerando um prejuízo em relação àquilo, ou pode ser um problema organizacional de perda de mercado, perda de market share. Então, todos são problemas que podem ser trabalhados com Action Learning, porque são reais, importantes, urgentes e tem uma ação possível de ser feita para resolvê-lo. Então, um outro componente de Action Learning, se a gente descer nessa roda, são questões, porque a grande sacada da metodologia é porque ela trabalha com perguntas. E quem é coach sabe do poder das perguntas, né? Nem vou ficar falando porque podia ser um outro webinar, né? O poder das perguntas. Mas, além do coach que faz perguntas, todos os participantes vão chegar na solução do problema, vão explorar o problema, vão consensar sobre qual é a parte do problema que está se vendo e vão chegar nas ações ou nas soluções através de perguntas. Então, a pergunta, ela muda todo o contexto, né? A gente tem um modelo mental, tem um treino de, ao ver um problema, eu já quero dar a solução. Então, é uma ansiedade natural e é um modelo mental que a gente tem. A gente não para
olhar o problema sob vários aspectos, explorar esse problema, escolher um ângulo que a gente vai começar a resolver o problema para daí pensar numa ação, fazer, implementar e dar continuidade, né? A gente quer soluções rápidas, simples e que nem sempre são as melhores. Então, Action Learning propicia, através das questões, que o problema tenha essa outra visão, essa outra visibilidade. E as perguntas ajudam as pessoas a desenvolver as habilidades de liderança, porque quando você faz pergunta, você aprende a ouvir, aprende a ter paciência, aprende várias coisas, desenvolve várias coisas ao treinar, ao fazer perguntas, coisa que a gente não tem esse hábito, não tem essa habilidade instalada. Então, as questões são poderosas e elas é que fazem toda a diferença, né, junto com os outros componentes. Outro ponto é a aprendizagem, e esse também é um diferencial de Action Learning, porque existe um tempo que se para falar e discutir, refletir sobre a aprendizagem. Então, o grupo trabalha em cima do problema, só que, ao mesmo tempo, ele analisa como é que está sendo o seu processo, o impacto da atuação de cada um e como é que está sendo o desempenho do grupo enquanto grupo, processo mesmo, né? Então, é a parte de baixo do iceberg, né? O problema é o que está do lado de cima da água, né? O que se vê, e a parte de baixo, que é o processo do grupo, ele é revelado e ele é conversado também. Então, essa é uma diferença. Então, tem um foco no problema e tem um foco na aprendizagem individual, aprendizagem do grupo e aprendizagem organizacional. E aí tem o grupo, porque não existe Action Learning que não seja em grupo. Um grupo sempre pequeno, de 4 a 8 pessoas, nunca menos que 4, nunca mais que 8. E é o grupo que trabalha resolvendo o problema e chegando na solução e desenvolvendo as suas habilidades. E no final de uma reunião de Action Learning, esse grupo já é diferente. Por conta das perguntas, por conta das regras, por conta do jeito que a metodologia está estruturada, criou-se um jeito diferente de funcionamento do grupo e o grupo é capaz de refletir sobre o seu funcionamento e qual que é o impacto do seu funcionamento no resultado, que é a solução do problema. E o importante aqui é a presença, a atuação de um coach preparado e qualificado. Por ser uma metodologia simples, ela parece que é muito fácil de aplicar, mas ela só é simples, como eu disse, porque ela tem uma complexidade embutida que a tornou simples. Então, tem muita abordagem, muito modelo conceitual por trás, desde Kurt Lewin, a teoria de desenvolvimento das fases de um grupo, toda aquela escola de Tavistock e Chris Argyris, enfim, tem várias abordagens. Então, cada elemento, cada palavra que se fala, cada parte deste modelo tem um embasamento teórico que está suportando e tem um embasamento prático, porque desde 2004, 2005 que existe o AIO e é uma comunidade internacional. Então, a prática ela é revista tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista dessa comunidade e ela é atualizada, ela vem se atualizando desde que foi criada. Então, o coach ele é preparado deste ponto de vista, nessa dimensão. E um último elemento, o sexto elemento, que é a ação. Não existe, o Greg Vremers diz que não existe aprendizagem sem ação, e não existe ação sem aprendizagem, por isso que chama Action Learning, porque você só sabe que aprendeu se põe em prática, né? Se você lê um livro sobre como nadar, você não vai conseguir saber se aprendeu, a não ser que você se jogue na água e ponha em prática. E, ao mesmo tempo, quando você põe em prática, você aprende também. Então, é esse círculo. Então, toda sessão de Action Learning tem, no mínimo, uma ação que é resultado e que, se posta em prática, leva o problema mais próximo da solução, ok? Então, acho que com os elementos fica mais fácil de a gente entender como que funciona. E agora a gente vê as duas regras. Então, Action Learning tem os 6 elementos e tem 2 regras básicas. Somente essas 2 são seguidas. A primeira regra é que declarações
somente podem ser feitas em resposta a perguntas, mas todos podem perguntar para todos a qualquer momento. E a segunda regra é que o coach intervém sempre que tiver uma oportunidade de aprendizagem, ele é o guardião do processo. Então, o coach, ele não intervém no conteúdo, diferente de um coach individual, por exemplo, onde você faz perguntas, mas sobre o conteúdo que o coach está trazendo. Em Action Learning, não. O foco dele é o processo do grupo. É só o olhar que ele tem. E ele faz só perguntas também, ele não faz declarações. E a primeira regra parece muito simples, só que é muito difícil de ser cumprida, né? Porque a gente não tem esse hábito. E aí a gente fala, todos podem perguntar para todos, parece óbvio também, mas nem sempre acontece, tem as polarizações. Então isso tudo que vai acontecendo, o coach intervém, chama a atenção do grupo para o que está acontecendo, em forma de perguntas, para que o grupo reflita e aumente a consciência sobre como é que é o seu processo. Então, um outro ponto é que as reuniões, elas são rápidas. Em geral, em média, a gente tem uma sessão de 1h30, 2 horas, mas nunca mais do que 4 horas. Até porque pergunta é alguma coisa que a gente não está acostumado e exige bastante energia. Então, isso traz uma atratividade muito grande para a metodologia, porque é alguma coisa rápida e que tem resultado que gera uma ação, né? E a aprendizagem e o desenvolvimento individual. Marcinha, tem alguma questão aí no chat? Não tem, não. Por enquanto, tá nada. Bom. Então, vamos. Vamos seguir. Então, agora a Marina acabou de falar um pouco sobre o que é o Action Learning e como a gente se propôs a fazer uma relação com o coaching de grupo. A gente trouxe aqui algumas definições que a gente encontrou sobre coaching de grupo, inclusive são de coaches que trabalham com grupos e são da SF, coaches credenciados. Então, a primeira definição é da Jennifer Britton. Ela trabalha com coaching de grupo e de equipe, escreveu alguns livros sobre o assunto. E o que ela diz, então, é que o coaching de grupo é a aplicação dos princípios de coaching a um pequeno grupo, com a finalidade de desenvolvimento pessoal ou profissional, para o atingimento de objetivos ou aumento de consciência, através de linhas temáticas ou não temáticas. Esses grifos foi a gente mesmo que fez com o objetivo de ressaltar alguns pontos, né? Então, as linhas temáticas ou não temáticas, a gente provavelmente todos nós já ouvimos falar de coaching de grupo focado em liderança, desenvolvimento de liderança, ou, por exemplo, para mães que gostariam de empreender ou de voltar para o mercado de trabalho, ou para jovens, enfim, então, com temas bastante específicos, né? Assim como o coaching individual, o objetivo é atingir a meta ou conquistar ganhos de consciência e expansão. A segunda definição é da Ginger Cockerham, e ela fala de um processo de grupo facilitado, né, e liderado por um coach profissional que tem a intenção de maximizar a energia, a experiência e a sabedoria combinada dos indivíduos. E aqui ela já dá uma pista dessa inteligência do grupo que emerge toda vez que a gente se depara com um trabalho grupal, né, que tem essa troca e surge uma sabedoria, uma inteligência que emerge do grupo. Essas pessoas escolhem se engajar para atingir objetivos organizacionais ou individuais.
nos exemplos de coaching de grupo organizacionais, a gente tem ouvido falar, eu acredito que vocês também, de grupos até de várias áreas, por exemplo, da mesma empresa, e que focam em trabalhar no seu desenvolvimento, mas não no grupo, no time em que trabalham. Então, isso é um apoio do desenvolvimento, muitas vezes, e acontece dentro da organização. Ou individualmente, por exemplo, a gente poderia se engajar no coaching de grupo para coaches, né, por exemplo. Então, bom, é isso. E aí, a última explicação é sobre, a gente tirou do site da Ericsson, que fala sobre pessoas que se juntam com um interesse comum, mas nem sempre têm o mesmo objetivo. Então, elas têm o interesse, por exemplo, de desenvolver liderança, mas não significa que todos têm o mesmo objetivo. Então, um pode querer virar gestor, o outro já é gestor e quer melhorar, um pode ter foco em melhorar a comunicação e outro, sei lá, relacionamento. Então, sempre se fala num processo, então são várias sessões que focam em definir objetivos, responsabilização do indivíduo e ação, assim como no coaching individual. Então, a responsabilidade dos coaches é sustentar esse campo para que o grupo trabalhe bem, cada membro possa contribuir, criando um clima de confiança para esse compartilhamento, já que as pessoas podem ou não se conhecer previamente. E depois a gente também trouxe algumas definições sobre coaching de time. A gente colocou no título do webinar o coaching de grupo, mas a gente achou importante fazer essa distinção entre coaching de grupo e coaching de time. Então, pela mesma Jennifer Britton, ela define coaching de time como uma série de conversas sustentáveis, apoiadas por habilidades de coaching. O foco é em definição das metas, o aumento de consciência, apoio de ações e criar responsabilização do time. Né? O foco do coaching pode ser no time como um sistema ou, ao mesmo tempo, fortalecer os indivíduos daquele time. O coaching de time se conecta diretamente com os objetivos do negócio. Então, foca em resultados organizacionais e na melhoria das relações para que o resultado aconteça. Já no site da Ericsson, então eles também falam sobre pessoas alinhadas e direcionadas a um objetivo ou a um resultado em comum. Então, essa é a grande diferença, né, do coaching de grupo para o coaching de time. É um objetivo só, e lá tinha sido ressaltado que podem ser objetivos, e muitas vezes são objetivos individuais. O coach não precisa ser especializado no conteúdo, e ele é expert nas estruturas que ajudam as pessoas a se conectarem com aquilo que elas têm de melhor. Os papéis do coach são de apoiar o líder, porque muitas vezes no coaching de time o gestor ou o líder está junto com o seu time dentro desse grupo, manter o processo andando e garantir a responsabilização das ações pelo time e a participação de todos. Querem fazer alguma consideração nesse momento? Ou vocês têm outra definição que gostariam de compartilhar também? Sintam-se à vontade, tá? Aqui a gente, então, preparou um quadro, alguns quadros aqui para frente, que vão falar sobre semelhanças, diferenças e intersecções
desses 3 tipos de trabalho de grupo. Né? Então, o coaching de grupo foca no desenvolvimento individual, o coaching de time no desenvolvimento do grupo como um time, e o Action Learning, ele tem 2 focos, que é o desenvolvimento individual e do grupo. O desenvolvimento individual acontece através das habilidades que cada participante escolhe desenvolver naquelas reuniões. E do grupo, porque muitas vezes o grupo tem um objetivo em comum, que pode ser dado pela organização ou não, mas e também trabalha o problema que é dado e trabalhado pelo grupo. Tá? E aí, sobre acordos, né? No coaching de grupo, os acordos muitas vezes são propostos pelo próprio coach. O coach vem com uma proposta de acordos, enfim, de escuta, de como usar o celular, enfim, os mais variados, tanto comportamentais, atitudinais. No coaching de time, o papel do coach é explicitar os acordos que muitas vezes já existem no modo de trabalho daquele time. E ele valida ou revalida, né, mudando esses acordos para que o grupo, trazidos pelo grupo, muitas vezes eles são inconscientes ou tácitos, então ele explicita, valida, ou com o grupo trabalha na melhoria dos acordos para que o grupo trabalhe melhor. No Action Learning, os acordos são propostos pelo grupo e não no início do trabalho, isso é feito durante, à medida que eles apareçam como necessários, né, Marina? Marina, também, se tiver alguma observação, você vai fazer. E aí eu já passo para o item de baixo, que são as regras. A gente separou acordos de regra, porque no Action Learning existem 2 regras. E sem essas regras não é possível aplicar metodologia. A gente entendeu, e aí aqui, né, foi uma análise que a gente fez, que tanto o coaching de grupo quanto o coaching de time, não existem regras, pelo menos dessa maneira, ou tratados com essa denominação. E aí o tipo de grupo para os quais esses trabalhos são realizados. Então, o coaching de grupo fica até redundante, né? Somente para grupo. O coaching de time também, somente para times. Mas o Action Learning trabalha tanto com grupos, como a Marina falou no início, quanto times, né? Então, o trabalho faz a gente não tem distinção ou diferença no jeito de trabalhar, se for grupo ou time. E aí temos o número de participantes. A Marina também já falou, no Action Learning nós temos de 4 a 8 participantes. Isso é uma garantia de que temos diversidade no grupo e todos consigam participar de forma ativa. Na verdade, para coaching de time e coaching de grupo, não existe esse número mínimo nem o número máximo. Mas a gente usou aqui o número que a ICF considera, né, para os logs de coaching e tal, que são um grupo até 15 participantes. Né? Então, aqui já tem uma diferença do tamanho, pode haver uma diferença no tamanho do grupo. O foco no coaching de grupo é a construção de um campo de confiança, porque a maior parte das vezes são pessoas que não se conhecem e têm os seus objetivos individuais. Para que o trabalho transcorra de uma maneira produtiva para cada uma dessas pessoas e haja troca dentro do grupo,
é importante a construção desse campo de confiança. No coaching de time, isso já é diferente. O foco é no fortalecimento das relações dentro do time, porque o time já existe e essas relações também existem. Provavelmente, isso pode acontecer que essas relações não estão sendo produtivas ou não são da melhor maneira que poderiam ajudar o grupo, o time. No Action Learning, o foco é na criação de um time, deste time que vai trabalhar nesse problema, ou nesses problemas, ou nessas sessões. Né? Então, o foco é no trabalho, na criação de um time para aquela reunião. E já tem, como a Marina falou, uma diferença do início do trabalho para o final. Realmente, cria-se um time que trabalha junto dentro desse curto período de tempo de 1h30. A gente vai continuar com as comparações das 3 abordagens. Então, no coaching de grupo, a liderança é predominantemente do coach, né? Porque vocês imaginam, é um grupo que não necessariamente se conhece, que são de diferentes áreas e eles estão ali com um objetivo individual de desenvolvimento. Então, a liderança é basicamente do coach que vai ali mais atuar na condução do processo. No coaching de time, existe a liderança formal e informal. Então, no coaching de time, é sempre um líder com seus liderados. Então, existe a presença de um líder formal e das lideranças informais que atuam naquele grupo também. Então, é uma liderança mais híbrida. E no Action Learning, a liderança é compartilhada. Então, como a gente pode fazer Action Learning tanto para um grupo, ou seja, pessoas que não se conheçam e estão ali para se desenvolver, para resolver o problema, como podemos fazer para um time, para uma área, né, para uma unidade de negócio, para uma diretoria, né, um grupo que já funciona enquanto grupo. Então, existem, e a liderança, ela é compartilhada entre todos. Lembra que eu mostrei um círculo, um desenho tem um círculo e todos têm uma relação simétrica. Então, o coach faz parte do grupo, com um papel diferente, mas ele faz parte do grupo. Ele não tem a liderança, ele tem um papel, mas a liderança é compartilhada por todos do grupo, inclusive se tiver um gestor, se tiver um líder formal, ali ele não tem crachá, ele tem o mesmo papel dos outros participantes. E isso é muito poderoso, porque, enfim, né, ele vai estar no mesmo papel, mas se ele tem uma atuação diferente, vai gerar uma reflexão, uma aprendizagem, né, de como que é o papel dele naquele grupo, isso vai ficar explícito. No coaching de grupo, o coach atua no conteúdo, como no coaching individual. No coaching de time, ele atua no conteúdo e também no processo do time, né? Porque o objetivo é fortalecer o time enquanto time, então ele atua nos dois eixos, né? No conteúdo, nos objetivos, nas metas que o grupo tem que cumprir e no desenvolvimento do time enquanto um grupo mesmo. Em Action Learning, o coach atua só no processo do grupo, ele não entra no conteúdo, o foco dele é no processo. No coaching de grupo, o coach intervém com perguntas e também com algumas declarações. No coaching de time também, e no Action Learning, o coach só faz perguntas o tempo todo. No coaching de grupo, a visão, os valores e o propósito das pessoas podem ser diferentes, porque são pessoas que não são de um grupo, que não são de um time, né? Você imagina pessoas de diferentes áreas de uma empresa juntas para fazer um coaching que não é individual, mas elas vão fazer ali em grupo. Então, a visão de cada uma, os valores, as metas, o propósito podem ser diferentes. No coaching de time, eles são comuns, né? Porque é uma área, já é um grupo, tem uma unidade. Em Action Learning podem ser diferentes, e podem ser iguais também, porque a gente pode fazer para time e para grupo, mas não necessariamente isso não interfere, isso não é importante, isso não é relevante, então eles podem ser diferentes. No coaching de grupo, o foco é no eu, porque é o desenvolvimento individual daquelas pessoas.
que aproveitam a força e a sinergia de estar num grupo, tem um compartilhamento de conhecimentos, de experiências, mas o foco é no desenvolvimento individual. No coaching de time, o foco é no grupo, então é no nós enquanto time. O tempo todo o coach está trabalhando para fortalecer ali as relações para que o grupo funcione como um time de alta performance. E no Action Learning, o foco é em ambos, no individual e no nós, e no grupo. Né? A gente sempre fala que tem 3 níveis de aprendizagem, o individual, o do grupo e o organizacional. Então, é foco no eu e no nós. No coaching de grupo, o fechamento das sessões, das reuniões, tem um foco individual. No coaching de time é individual, mas também é do grupo. Em Action Learning também, individual e do grupo. Ok, até aqui as diferenças, porque agora a gente vai para as aplicações, ok? Bom, em termos de aplicações, então a gente fez assim, comparando, e se a gente, vamos ver item por item, né? Então, pessoas com alto potencial, então, high potential, programas de high potential, beleza, se beneficia muito com as 3 metodologias. Novos gestores, né? Gestores recém-promovidos que estão se desenvolvendo no papel. Desenvolvimento de liderança de qualquer nível. Programas de desenvolvimento de liderança, né, tem necessariamente que usar as 3 metodologias que potencializa e acelera o desenvolvimento das pessoas nesse novo papel. Em projetos estratégicos, em grupos, né, força-tarefa, com alguma demanda específica da organização, no desenvolvimento das habilidades individuais e no autoconhecimento. Então, nessas aplicações, as 3 abordagens, elas são possíveis e elas geram esses resultados. Agora a gente começa a ter uma diferença no coaching de time e Action Learning. Então, coaching em time e Action Learning gera team building, gera a construção de um time coeso, né? De um time que performa. Né? Se a gente vê, os grupos têm fases de desenvolvimento, né? Tem várias abordagens sobre isso, mas um grupo, ele é muito comum hoje, né? As organizações, né, demandam aí uma ação da consultoria, do coach. Eu falei, eu preciso de um time de alta performance aqui, porque eu tenho as entregas, porque eu tenho as demandas e tal. E você não cria um time de alta performance com um workshop motivacional de um dia, né? O grupo tem um processo de desenvolvimento, né? Até ele ser um time que performa. Ele passa por algumas fases, também não vou entrar nisso, tem algumas abordagens, mas todo grupo passa por algumas fases, e essas fases são cíclicas, elas se repetem conforme vão mudando as demandas, a dinâmica, conforme as pessoas vão mudando também. Mas então existe um caminho para isso, e Action Learning e Coaching de time é uma forma de você acelerar drasticamente essas fases e fazer com que um grupo seja de fato um grupo de alta performance, porque um grupo de alta performance precisa conversar, refletir, ter consciência sobre o seu processo, sobre como eles funcionam enquanto grupo, qual o impacto da ação de cada um e como aquela dinâmica interfere no resultado. Não dá para ter resultado sem a gente olhar o processo em que aquele grupo funciona, como aquele grupo funciona. Então, para team building, coaching de time e action learning geram esse resultado. No coaching de time, a gente tem definição e atingimento de metas de desenvolvimento, mas metas de resultado mesmo, né, de entrega. Em action learning, a gente tem solução de problemas de qualquer tipo. Aqui é uma diferença de foco, porque você pode ter um problema que gera um projeto, um trabalho de coaching de time. Só que não existe um momento de se explorar esse problema, detalhar. O problema gerou a demanda, mas aí já se cria metas e trabalha no atingimento de metas. Em Action Learning, não. Eu falei que o problema é o que starta, é o que inicia uma sessão ou um projeto, porque é importante na metodologia você olhar para o problema enquanto um problema, explorar, olhar todas as possíveis dimensões e visões
aí consensar, ver qual pedaço e daí caminhar para a solução. Então, tem um foco diferente aqui. Vai ter meta, mas é depois de se avaliar, analisar, explorar o problema. E problema de qualquer tipo, né? Desde que importante, urgente e na alçada da pessoa, do grupo, da organização. E Action Learning gera uma mudança cultural. Você consegue ter o desenvolvimento organizacional e você consegue ter uma mudança de mindset mesmo, de modelo mental. Conforme as pessoas participam de reuniões, ou uma reunião já gera algumas mudanças. E por que ele gera mudança cultural? Porque é como uma onda, a pessoa sai da reunião, ela vai fazer diferente na área dela, com a equipe dela. Isso, como uma onda, vai mudando o jeito que aquela organização, que as pessoas daquela organização estão pensando ou estão atuando. Ok? Bom, aí a gente tem uma imagem que é bem interessante, que é para fechar as diferenças. Marina, tem aqui uma pergunta da Laís. Em um coaching de time, não daria também para solucionar um problema? Então, daria, é o que eu falei, geralmente o que gera um coaching de time é um problema, é um gap, só que a diferença é o foco, porque existe a definição de metas, né? Pode existir também a conversa sobre o problema, mas o foco maior é na definição de metas para resolver aquele problema. E a diferença de Action Learning é que ele explora muito mais o problema, muito mais, antes de chegar na solução. Essa é uma diferença importante, a exploração do problema. Até a gente fala que aquela parábola do elefante, né? Cada um visualiza um pedaço do elefante e a visão que ele tem é a correta, mas é incompleta. Então, o ponto em Action Learning é que se compartilha as diferentes visões de um problema e com isso tem uma visão um pouco mais abrangente antes de se chegar na meta. Apesar da ansiedade e da vontade de todos quererem logo partir para a solução, mas se demora um tempo considerável, muito maior do que em coaching de time geralmente se faz, para explorar o problema, com algumas regras aí, né, dentro da metodologia. Então, a resposta é sim, pode se trabalhar, mas tem uma diferença de tempo e de foco entre coaching de time e Action Learning. Está respondido? Laís, você quer falar? Pode, tá? Opa. Opa. Isso. A gente tem uma imagem que é bem interessante, porque acho que com essa imagem, com essa conversa, a gente gostaria que cada um de vocês respondessem a pergunta que gerou esse webinar, né? Action Learning é coaching de grupo? É coaching de time? Então, a gente quer que vocês, de fato, pensem e respondam. Então, no coaching de grupo, a gente tem uma imagem, as bolinhas são as pessoas, as estrelinhas é a meta, o tema, né? O objetivo, e tem um tópico aí. Então, a gente vê claramente que as pessoas estão juntas, tem a sinergia, tem a troca, mas tem um foco individual. No coaching de time, existe uma meta comum a todos. Então, tem uma convergência aí de objetivo em relação a todos do time. As bolinhas são as pessoas do time, todos direcionados para aquela meta, para aquele resultado. Também tem a troca, tem a questão do grupo, mas a meta, o resultado é único para todos. No coaching de grupo, cada um tem o seu objetivo. Em Action Learning, a gente tem um desenvolvimento individual e um grupal. Então, a gente pode dizer que as pessoas, os indivíduos, que são as bolinhas, cada um tem o seu objetivo de desenvolvimento, cada um desenvolve uma habilidade de comunicação, de liderança, cada um tem um aprendizado que é próprio. Mas a gente tem
quando o problema é trazido numa sessão de Action Learning, ele não é mais da pessoa, da organização, ele é do grupo. A gente diz que o problema fica no meio da mesa, em cima da mesa ou no meio do grupo, e todos ao mesmo tempo olham para esse problema para ele ser resolvido. Então, a gente tem uma mistura dos dois aí, uma meta comum de resolver esse problema que é trazido e os objetivos de desenvolvimento individual de cada um. Então, essa imagem a gente acredita que ilustra as diferenças entre as três abordagens, né? A gente tem formações também, né, de coaching de grupo, coaching de time, algumas acreditadas pela ICF. A formação de Action Learning, ela é acreditada pela ICF, né, não como uma formação básica para você se certificar, mas como ela vale CCUs, né, ela vale unidades de educação continuada, para quando você vai renovar sua credencial, você pode usar a formação de Action Learning para renovar sua credencial. Então, é uma formação acreditada, está lá no site do ICF. E agora a gente gostaria de abrir mesmo, né, para questões, comentários, ideias, aprendizados, complementos. A gente tem um tempo. E aí, Marcinha, você vê se não tem tanta gente, se abre o microfone, o que faz, ou se vai via chat mesmo. Eu acho que a gente pode abrir, porque nós estamos num grupo relativamente pequeno. Pequeno. Então, quem quiser falar, abre o seu microfone e fala, né? Acho que podia ser assim. Estamos tímidas. Olá, boa noite. Meu nome é Fátima, tudo bem? Oi, Fátima, tudo bem? Oi, Fátima. Tudo bem. Bom, eu tenho formação em coaching, né? E também fiz uma formação em Action Learning em 2014, ainda com a Cleo, né? Uhum. E a ferramenta, ela é fantástica em termos de solução de problemas. Eu nem consigo exatamente assim comparar muito com o coaching, vamos dizer, né? E o que eu mais aprendi, que para mim é o maior diferencial no uso da metodologia, é que todas as pessoas que perguntam, quando vão intervir ou vão atuar junto com a pessoa que traz o problema, a gente só atua fazendo perguntas. Então, para mim, o que mais ficou marcado na metodologia é a pergunta sobre perguntas, para se explorar, né, o problema, saber exatamente qual é a raiz do problema e para não ficar um monte de palpite e de conselho para poder se resolver alguma coisa, né? Porque todo mundo, acho que durante a minha formação, o maior desafio que a gente sentia era, ainda mais sendo consultor, vamos dizer assim, né? Para quem não tinha formação em coaching, era conforme a pessoa trazia a questão, já se começava a chover palpites, né? Você já pensou em fazer isso? Já pensou em fazer aquilo, né? Então, para mim, o que foi o maior ganho assim que eu vejo da metodologia de se explorar o problema são as perguntas sobre perguntas. Uhum. Bacana, Fátima. Quer dizer, a pessoa dá a resposta e quando você vai devolver, você devolve com uma pergunta, né? Bacana, obrigada pela sua contribuição. Bacana mesmo, a gente compartilha, eu compartilho da sua. Fantástica a metodologia. É uma coisa que a gente se apaixona, né? Não tem como, assim, você fala, na hora que você vive, participa de uma, você vê como a pergunta é poderosa mesmo, né? Porque... Eu acredito assim que quando a gente tem uma situação que a gente vê na empresa, eu acho que diante daquilo que eu não sei qual é a opinião de vocês, né, mas é como eu vejo e às vezes eu tenho atuado com a metodologia, é você diante da situação você poder indicar qual a melhor metodologia, né, ou qual a melhor ferramenta. Se vai ser o coaching ou se vai ser o Action Learning, né? Dependendo da situação. Uhum, uhum.
Isso é bacana. Você tem essa variedade aí de opções. E você pode eventualmente combinar também as duas, você pode, enfim, mesclar. Sim, sim. Uma, né? Realmente é uma ferramenta, uma metodologia, um produto, uma possibilidade a mais para o Sim, desenvolvimento das sem equipes. É, dúvida, sem dúvida. bacana, muito bacana. Obrigada, Fátima. Imagina. Bacana. Seria legal alguém que não conhecia a metodologia, né, se posicionar assim, o que achou, se ficou claro, se as diferenças ficaram claras, enfim. Quem quiser, né? A gente tá com esse tempo aí, com essa vontade de ouvir. Ok, Cássia. Obrigada. A Cássia diz que precisa sair. Bom, a gente deixa mais um tempinho, aí se ninguém tiver nenhuma participação a fazer, a gente encerra, né, Marcinha? Sim. Deixa eu, então, contribuir também, de alguma maneira. Eu acho que o modelo visual que vocês fizeram, colocando as imagens, né, das diferenças em relação ao problema, em relação à meta, ficou muito claro. Eu achei bárbaro, assim, porque realmente quando você trabalha coaching de grupo e coaching de time, tem essa diferença, tem várias diferenças, né, para o Action Learning. E eu acho que isso ficou muito claro quando vocês colocaram as imagens e puderam fazer isso nesse formato visual mesmo. Achei bem bacana, parabéns. Bacana, Marca. E outra coisa que eu me perguntava quando eu estava fazendo a certificação, eu falava assim, gente, mas como que não pode ser coaching de grupo isso? Porque é muito bom e trabalha um monte de coisa e tal, não sei o que. Eu ficava me debatendo, assim. Eu lembro que eu te perguntava várias coisas, né, Marina? E uma das coisas que para mim ficou muito forte depois que eu fiz a formação de Action Learning foi a questão do papel mesmo do coach, né? Do quanto que a gente tem que trabalhar a presença para estar presente no desenvolvimento desse grupo. Então, assim, que eu acho que, assim, olhando o teu papel como profissional, como, né, coach, seja ele de coach individual, coaching de grupo, coach de time ou coach de Action Learning, é um exercício muito legal de se fazer, porque você realmente ajuda esse grupo a evoluir, e tanto individualmente, nessa questão dos aprendizados, né? Então, esse papel para o Action Learning, ele realmente é muito diferenciado dos outros papéis, assim, sabe? E a gente precisa ter muita clareza desses níveis de aprendizado, né? Do individual, do grupo e da organização, para ajudar esse grupo a perceber essas nuances todas, né? Então, eu lembro que quando eu fiz a certificação, para mim, esse foi um dos itens mais marcantes, né? Em relação a isso. Bacana, Maga. Porque às vezes você pode falar, mas coaching de grupo, bem, tem umas diferenças, né? E aí eu acho que é bacana a gente olhar mesmo, comparar, né? Para ficar claro o que cada um faz, para que é melhor cada um, enfim, né? Eu tenho uma pergunta. Maga. Quem está falando? Érica. Oi, Érica. Tudo bom, Marina? E aí? Tudo bom? Aliás, bom, a pergunta para uma de vocês três, né, que são certificadas como coaches
de Action Learning e também atuam como coaches individuais ou de grupo. Em termos de competência, né, e aí tanto do coach que facilita o Action Learning e o coach que vai dar um processo de coach, seja individual ou de grupo, o que é semelhante, o que é diferente? A gente está rindo, Érica, porque a gente ia colocar na comparação as competências. Aí a gente falou, não vamos. Mas será que alguém vai perguntar? Desculpa aí, hein? Você podia ter me avisado. Não, faz parte. Não, mas... Então, por exemplo, tem a primeira competência, se eu não me engano, fora ética, é o acordo, né? O acordo de coaching. E isso, por exemplo, já tem uma diferença. Não que ele não exista, mas como até eu falei lá, o acordo é construído durante a reunião à medida de que necessidades apareçam e isso seja sugerido pelo grupo ou demandado pelo grupo. Por outro lado, existem as regras, né? As duas regras que a gente falou, que isso dá o contorno de como a metodologia vai funcionar. E, claro, tem o tema, né? Então, a gente combina, tem o acordo sobre o que vai ser trabalhado, sim. Né? Porque ou o problema é de sponsor, né? Trazido pela organização ou por um terceiro, mas ele também ou ele é escolhido dentro do grupo, né? Então, isso é de alguma forma, né? Na escolha de qual é o tópico a ser trabalhado, isso é feito junto com o grupo. Pode ser, né? Não é fechado, que sempre é assim, mas ele pode ser escolhido dentro do grupo ou pode vir de fora. Então, quando a gente já se deparou com essa competência, eu e a Marina, a gente já falou, vai ser um tema bem longo, a gente pode fazer um outro só sobre as competências. Eu acho que até foi uma ideia que a gente teve, até para comparar as competências à luz da metodologia, como cada uma das competências fica, se tem diferenças ou não. No meu entendimento, olhando para tudo, sim, as competências, a grosso modo, são todas utilizadas, 11, mas talvez tenha pequenas diferenças, tipo, como essa, sabe? Né? O que você acha, Marina? Exatamente. A única competência que é integralmente usada em Action Learning é a presença. Essa não tenho dúvida nenhuma que ela não tem diferença, ela é bastante usada e necessária. As outras têm umas sutilezas, então, de fato, a gente precisa sentar e olhar com calma. E tem talvez algumas outras que em Action Learning são requeridas e talvez uma sessão de coaching nem tanto. Por exemplo, organização. Tem muita coisa que o Action Learning Coach tem que fazer ao mesmo tempo. Então, é uma competência, uma habilidade que ele precisa desenvolver ali para manejar tantas coisas, né? Gestão do tempo é muito mais importante e necessária do que numa sessão de coach ou num coach de grupo, enfim. Então, tem umas diferenças, sim. Mas, com certeza, a presença é a mais importante de todas, é a mais necessária, é a mais... Não tem como você conduzir uma reunião se não tiver com essa competência muito bem desenvolvida. Isso, mas acho que no próximo webinar competências, né, do coach de Action Learning, do coach de grupo, porque merece mesmo a gente olhar no detalhe, né, Érica? Porque as competências do ICF, elas são bem abrangentes, completas, né? Tem os marcadores e eu acho que é um grande guia para a gente e vale a pena a gente fazer isso para Action Learning, sim. Vai ser
nosso próximo trabalho aí. Mas obrigada pela pergunta, Érica, bem legal essa pergunta. Obrigada a vocês. Deixa eu só fazer uma consideração, falando das Fala, Marta. competências, que eu acho que é muito interessante, que eu acho que são as qualidades anímicas, Érica, especificamente, que você já perguntou. Eu acho que tem uma coisa da presença do coach de Action Learning, que se a gente associa, claro, todas as competências, como as meninas já falaram, mas também associa as qualidades anímicas e que a gente pode e deve fazer, isso potencializa absurdamente a condução e a atuação do coach, assim, sabe? Uhum. Porque tem uma mecanicidade, o Action Learning, importante para o processo. O roteiro, o controle do tempo, que é toda essa parte de gestão mesmo, que pode tirar a nossa, ou pode deixar a nossa presença comprometida. Uhum. Se a gente não associa isso às habilidades mesmo interpessoais, e estou usando as qualidades anímicas aqui nesse sentido, a coisa pode ficar bem mecânica até, né? Uhum. Mais mecânica e ser percebida como mecânica. Embora o resultado é sempre muito bom. Mas isso pode ser potencializado quando você usa quando você consegue fazer essa utilização de qualidades anímicas também. Ô, Maga, para quem não fez Exo ou Adigo, talvez fosse o caso de você explicar o que é qualidade anímica. Alguém gostaria de explicar? Eu gostaria da explicação. Quer Assim, diz que também. Quer explicar, Érica? Você que estava explicando. Eu estou entendendo que as qualidades anímicas que você está falando são as qualidades planetárias, Marte, Vênus, é isso. Que aí, bom, não vou explicar todas. A antroposofia, ela associa algumas habilidades e características a planetas, né? Que é o que eles chamam aí de qualidades anímicas e que na formação biográfica a gente aprende como as influências planetárias. Mas basicamente são, então, por exemplo, vou dar um exemplo, Vênus tem uma qualidade muito acolhedora, Marte tem uma qualidade muito incisiva, Mercúrio tem uma qualidade que movimenta, que conecta as pessoas. Então, no processo de coaching, dependendo da situação, a gente vai lançando mão disso, né? Tem horas que você precisa ser mais acolhedor, tem horas que você tem que dar um chacoalhão na pessoa para, né, para ali ir para frente, você tem que fazer uma pergunta que desconcerta, mas para a pessoa parar, pensar. Tem horas que você tem que puxar mais o significado profundo, então você usa Júpiter, você usa Saturno. Então, acho que é isso que a Maga está falando. E tem a qualidade anímica, que é a central, né, que é a solar, né, que aí é a presença e o equilíbrio de todas essas juntas, né? Muito bom, Érica. Tá vendo, Marina? A Érica já fez aquilo que você me pediu. Isso. Que era para ligar o Action Learning com as qualidades anímicas. Pronto, Então, as duas juntas E aí. Olha, já pode ser o tema de mais um webinar. Mais um webinar, olha aí, as duas, vou querer fazer. E o que eu estava dizendo é poder usar essas energias, vou usar de energia, na intervenção. Então, às vezes você precisa ter uma intervenção mais, tipo, essa a pergunta é uma pergunta aberta ou fechada, num tom mais de vamos ajudar essa pessoa a ter mais ação, ou vamos... Então, usar essa energia das qualidades anímicas na intervenção do coach de Action Learning ajuda, na minha visão, acho que potencializa essa atuação. Uhum. Legal. Muito legal, muito legal.
Mais alguma pergunta, dúvida, comentário? Acho que algumas pessoas já saíram, acho que a gente pode finalizar, né, Marcinha? Uhum. E se alguém quiser, antes de a gente fechar, dar uma última palavra, acho que seria bacana, assim, qual foi o aprendizado que você teve, né? O que você não sabia no começo que agora você sabe? Acho que essa pode ser uma pergunta para quem quiser responder. Você começar, Érica? Não, eu vou falar rápido. Para mim ficou, acho que foi bem bacana essa comparação que vocês fizeram e mostraram, né, das diferenças e dos pontos semelhantes do coaching de grupo, do coaching de equipe e do action learning. Acho que era uma coisa que eu não tinha clareza e hoje ficou bem claro. Então, realmente aquele slide das estrelinhas ficou bem visual, ficou bem esclarecedor. Muito bom. Érica, esse seu fundo é maravilhoso aí, esse motivo Obrigada. japonês aí, eu não sei se é japonês, mas parece, tá lindo. Obrigada. Eu também, assim como a Érica falou, eu gostei muito dessa visão trimembrada, assim, do coaching grupo, do coaching de times e do action learning. Eu já tenho uma experiência em coaching grupo, então para mim ficou mais claro e eu consegui ter uma outra visão, né? Até uma das coisas que eu acho que foi a Márcia que falou, ou foi uma pessoa que comentou e já saiu, de o quanto, quando a gente tem essa noção clara, a gente consegue oferecer para a organização aquilo que realmente ela precisa, a solução mais adequada. Então, para mim, trouxe muito mais clareza, assim, né? Eu já tinha um pouco de noção, porque terminei de fazer a formação lá, né, da certificação, mas com os slides de vocês ficou bem mais claro, assim, o que é cada coisa e para que utilizar, quando que é o melhor momento, enfim, me gerou mais insights, assim. Saio bem feliz de ter estado aqui e ter visto tudo isso que vocês mostraram. Obrigada. Obrigada, Débora. Peraí, Simone. Vamos lá, consegui. Gente, eu fiquei super feliz também. Eu gostei muito de ver as três, né, as diferenças. Acho que ficou bastante claro. Gostei do slide das estrelinhas, assim, ele ficou super bacana, assim, deu para ver a forma como se direciona, né, o resultado para cada grupo. E o que mais, assim, ficou é a questão da presença, né? Como eu estou em processo de aprendizagem, eu acho que, assim, a presença, essas qualidades anímicas que eu tô em busca também, né? Eu acho que busca pelo entendimento, assim, de como situar, né, todos esses planetas e fazer isso na presença da pessoa, né? Então, assim, tem sido bastante rico. O Action Learning tem me ajudado muito. Eu acho que, assim, eu preciso desse aprofundamento, dessa aprendizagem, muitas ações, né, Marina? Colocar em prática para fazer diferença, assim, com os grupos e com as pessoas. Eu tô bastante feliz. Obrigada, viu? Foi ótimo ter esse Bacana, Simone. Obrigada da sua participação. Obrigada. Adorei te ver. Que bom. Meninas, eu queria agradecer a dedicação de vocês. Eu tenho certeza que foi um trabalho de pesquisa e de um tempo dedicado aí, né, para fazer os slides com tanta clareza, assim, né, com tanta condição. E eu acho que isso é esforço e dedicação de vocês, né? Então eu queria agradecer, assim, eu acho que realmente ficou muito claro, a apresentação está super sucinta e muito, muito objetiva.
muito claro o que quer cada um e com muita consistência, assim, né? Acho que vocês foram realmente nas fontes e pesquisaram e olharam, então obrigada pela dedicação, ficou muito bom. Obrigada, Maga. Que bom que você estava aí participando, viu? Muito legal. Muito bom. Aliás, obrigada a todas. Débora, obrigada também, viu? Érica, a todas. Ana Paula, você quer falar alguma coisa? Então, Oi, consegui. Ah, Eu cheguei. Vai ter que falar, porque chegou atrasado. Cheguei muito, muito. E fiquei arrasada. Eu quero saber se eu posso ter acesso ao material depois, porque eu não posso elogiar se eu não vi, entendeu? a gente vai mandar. Manda para mim, porque eu avisei a Mar, eu peguei um baita trânsito, não consegui chegar a tempo. Uma pena. Tá bom. Mas no próximo eu tô aí, tá? Tá bom, a gente já vai ter mais 2 próximos aí. Contem comigo. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Bacana. Super beijo. Obrigada, Até obrigada. mais. Obrigada, Tchau, viu? Obrigada a todas. Beijo. Beijo. Beijo, tchau.